Sabe, a gente sempre ouve que algumas pessoas nascem com um dom, uma inteligência fora do comum. Mas e se eu te dissesse que os grandes gênios da história, como Leonardo da Vinci e Nikola Tesla, tinham um segredo que não era sobre nascer assim, mas sobre focar o cérebro a pensar de um jeito diferente? Da Vinci desenhava com uma mão e escrevia com a outra, e Tesla se treinou para usar ambas as mãos com a mesma maestria. O fascinante é que isso não foi apenas talento, foi uma reestruturação cerebral intencional. E a melhor parte? Você não precisa ser um gênio para começar. Basta mudar qual mão segura a sua escova de dentes hoje à noite. No final deste vídeo, você vai entender por que se forcar a ser um pouco desajeitado pode ser a coisa mais inteligente que você já fez. Você já parou para pensar naquela sensação esquisita? Tipo quando você tenta fazer algo simples com a sua mão não dominante e de repente tudo parece desorganizado, lento e você se sente um pouco frustrado? Aquela caneta escorregando, o garfo caindo. É quase como se o seu próprio corpo estivesse resistindo, não é? Dá uma irritaçãozinha. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Esse desconforto, essa sensação de atrapalhada, é na verdade o sinal mais claro de que o seu cérebro está crescendo, está se reorganizando de formas que você nem imagina. É exatamente igual a ir para a academia. O incômodo do exercício é o que constrói músculos mais fortes. Quando você força a sua mão não dominante a trabalhar, digamos, se você é destro e usa a esquerda, seu cérebro entra em um modo que eu chamo de emergência criativa. Ele precisa acordar regiões que normalmente ficam adormecidas, como se estivessem de férias. Pesquisadores do MIT descobriram que o corpo caloso, aquela ponte incrível que conecta os seus dois hemisférios cerebrais, aumenta a sua atividade em impressionantes 40% após apenas 2 semanas de uso da mão não dominante. Isso mesmo, 40%. Seu córtex pré-frontal, a parte responsável pela tomada de decisões e atenção, precisa estar 60% mais alerta do que quando você está no piloto automático. Aquele atrito mental que você sente é a sensação literal do seu cérebro despertando para um novo nível de funcionamento. Mas o que realmente está acontecendo lá dentro, nessa emergência criativa? É a neuroplasticidade em ação, a capacidade do seu cérebro de criar novas conexões e fortalecer as existentes. Quando você se esforça com a mão menos acostumada, seu cérebro começa a construir mielina, uma camada protetora que envolve os caminhos neurais. Pense nisso como um upgrade massivo, saindo dos fios de cobre antigos para cabos de fibra ótica de alta velocidade. Você está literalmente melhorando o hardware do seu cérebro ao forçá-lo a lidar com um desafio. Um estudo de Stanford mostrou que usar a mão não dominante também desencadeia o nascimento de novos neurônios, um processo chamado neurogênese, especificamente no hipocampo, o centro da sua memória. É como um treino cruzado para a sua mente. O o hemisfério direito, responsável pela criatividade e intuição, e o esquerdo, que lida com a lógica e a linguagem, são forçados a cooperar de forma muito mais intensa. Pesquisas de universidades renomadas como Harvard e Yale descobriram que isso melhora o que chamamos de pensamento divergente, a sua incrível capacidade de encontrar múltiplas soluções para um único problema. É por isso que pessoas com habilidades ambidestras, muitas vezes, brilham tanto nas artes quanto nas ciências. E tem mais, neurocientistas de Oxford descobriram que essa formação de mielina não fica só na região motora. Ela se espalha para áreas adjacentes, que controlam a tomada de decisões e o pensamento abstrato. Então, enquanto você está desajeitado segurando um copo com a mão oposta, não está apenas treinando coordenação, está aprimorando desses circuitos que te ajudam a resolver problemas complexos, no trabalho ou nos seus relacionamentos. Sabe aquela hora em que você se pega no piloto automático, fazendo tarefas sem realmente prestar atenção? Seu cérebro adora atalhos, e isso pode nos deixar presos em velhos padrões. Usar a mão não dominante força seu cérebro a reexaminar tudo o que ele já aprendeu, quebrando esses atalhos. O resultado? Você fica muito melhor em reconhecer novos padrões em situações complexas. É como se seus olhos se abrissem de verdade e você parasse de ver apenas o óbvio.
Grandes mentes como Picasso e Michelangelo treinavam sua inteligência visual e espacial, forçando seus cérebros a ver diferente. Benjamin Franklin praticava a escrita com a mão não dominante porque ele entendia que isso equilibrava o seu pensamento, cultivando a imaginação e a adaptabilidade. E tem mais um benefício surpreendente. Um estudo de Cambridge revelou que escrever com a mão não dominante melhora a memória de trabalho em 18%. Por quê? Porque seu cérebro precisa estar consciente de cada micromovimento, o que os neurocientistas chamam de codificação profunda. Como Einstein disse uma vez, o verdadeiro sinal de inteligência não é conhecimento, mas imaginação. E é exatamente isso que essa prática cultiva. Forçar esse pequeno desconforto cerebral estimula a imaginação e a capacidade de inovar. Pense bem, quando foi a última vez que você se sentiu genuinamente desafiado por algo tão simples quanto pegar uma xícara? Essa novidade, esse esforço, é exatamente o que mantém seu cérebro jovem, ágil e adaptável. Certo, mas como aplicar isso na sua vida sem enlouquecer? A primeira regra é: comece absurdamente pequeno. Não tente escrever uma redação com a mão esquerda no primeiro dia. Isso não é treino, é tortura. Comece com o que eu chamo de protocolo matinal da mão não dominante. Escove os dentes com a outra mão. Abra portas. Segure o controle remoto da TV. Parece trivial, eu sei, mas não é. Seu cérebro está processando padrões motores completamente novos. Pesquisadores do MIT desenvolveram a regra dos 20 minutos. 20 minutos por dia, 5 dias por semana. Isso é mais do que suficiente para ativar a neuroplasticidade sem causar aquela frustração que te faz desistir. Lembre-se, o objetivo não é se tornar ambidestro da noite para o dia, mas sim focar seu cérebro a sair do piloto automático. Para te ajudar, aqui vai um sistema de desafio progressivo. Nas primeiras 2 semanas, comece com tarefas simples, como escovar os dentes ou usar uma colher. Nas semanas 3 e 4, tente escrever seu nome ou desenhar formas básicas. A partir da 5ª semana, aventure-se a escrever frases curtas ou usar o mouse do computador com a mão não dominante. Mas, por favor, fique atento aos sinais do seu corpo. Se sentir dor real, pare. Se a frustração for tanta que você quiser jogar algo pela janela, reduza o tempo para 10 minutos. Isso é uma maratona, não um sprint. O objetivo é um desafio consistente, não um estresse avassalador. O poder não está em ser perfeito, mas em ser persistente e em ensinar seu cérebro a se reinventar. No fim das contas, usar a mão não dominante não é realmente sobre ser ambidestro. É sobre forçar seu cérebro a sair da zona de conforto, a desaprender e reaprender. Gênio, você percebe agora, não é sobre nascer inteligente, mas sobre saber como forçar seu próprio cérebro a crescer, a se expandir, a se tornar uma versão mais ágil e adaptável de si mesmo. E a grande verdade é que você tem essa capacidade dentro de você, esperando ser despertada. Então, que tal um desafio simples para hoje? Escove os dentes com a sua mão não dominante. Sinta aquele desconforto, aquela leve trapalhada. Esse é o som dos seus neurônios crescendo, se fortalecendo. Em 30 dias, seu cérebro será diferente. Não pela sua mão, mas porque você ensinou ao seu cérebro como aprender e como evoluir. Se essa ideia de ter um cérebro mais ágil te fascinou, toque no botão de curtir, se inscreva no Dica Neural e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos segredos sobre a mente.